Tudo começa quando Paulina fala para Verônica que jamais roubaria o homem de uma mulher, e pergunta se ela sim, e então Verônica fala que nunca fez isso e que jamais faria. Enquanto isso, vovó Piedade reza para Rodrigo ficar bom logo. Em Monterrey, Carlos Daniel é avisado que tem uma ligação para ele e então sai. E Patrícia fala para Rodrigo que quando ele ficar bom voltará para casa, e ele diz que sim, e que infelizmente terá que ver Paola, mas Patrícia fala que agora ela está boa, mas ele não acredita. Paulina fala para Carlos Daniel que já resolveu para que Rodrigo fique em um quarto privado, e Carlos Daniel agradece, e ela pede para ele o convencer de voltar para a cidade deles. Carlos Daniel avisa o irmão, e Patrícia diz que bendita seja Paola, e Rodrigo fica feliz por ela ficar com ele ali. Na fábrica, Leandro fala para Viviana que a senhora Paola quer conversar com ela, e então ela vai até a sala e Paulina pede para ela se sentar, porque vão conversar de mulher para mulher. Ela fala que Leandro gosta muito dela e quer se casar, e pergunta como Viviana vê ele, e ela fala que só como um amigo, e então Paulina fala que por mais bonita que a mulher seja, poucos homens se aproximam dela querendo se casar. Comenta que ainda existem os sem-vergonhas que quando as encontram prometem que vai se separar da esposa, e Viviana pergunta se isso é verdade. E Paulina quer saber se não foi isso que William prometeu a ela, um casamento e uma vida feliz. Viviana pergunta como ela sabe, e Paulina diz que é isso que todos os homens falam para as garotas novas, mas Viviana fala que não acreditou, e Paulina diz que isso é ótimo, porque William ama sua esposa, e agora vão ter um filho, e deixa Viviana chocada. Ela continua dizendo que William gosta da vida boa, e Stephanie proporciona isso a ele, e agora serão mais felizes com o filho, e então fala que, se Viviana se meter entre eles, perderá o emprego, o prestígio e a virtude, e não acha que vale a pena. Viviana diz que não, e então Paulina fala que Leandro é o homem para a vida dela, porque quer protegê-la sempre. E isso é muito importante. E então diz que gostaria de ser madrinha do casamento deles, mas caso ela não queira, então que não finja amor, mas se quiser ele, que cultive esse sentimento até que se torne grande, e deixa Viviana pensativa. E nesse meio tempo, Carlos Daniel fala para a vovó Piedade que Rodrigo já está melhorando. E nisso William e Stephanie chegam e perguntam se ele vai voltar para a cidade, e Carlos Daniel diz que sim, mas não quer ir para a fábrica, porém eles precisam dele, porque é a melhor pessoa para administrar. Mas vovó Piedade fala que Paola está fazendo isso muito bem. Então Carlos Daniel engole a raiva e fala que a avó tem razão. De volta à fábrica, Viviana chora e Leandro pergunta o que ela tem, mas ela sai andando e não responde. E então ele vai falar com Paulina, que fala para ele que isso é um bom sinal, porque ela está refletindo, e conta que disse para ela que ele é a melhor coisa que pode acontecer na vida dela, e tem quase certeza de que ela vai seguir o conselho, e deixa Leandro feliz. E nisso, Carlos Daniel fala com Verônica ao telefone e agradece por ela ligar para saber de Rodrigo, mas diz que ela não deveria ter ido trabalhar, mas Verônica fala que preferiu ir, e então eles se despedem. Vovó Piedade pergunta quem é Verônica. E Carlos Daniel fala que é uma secretária muito eficiente. E então a vovó vê que ele está muito sorridente e pergunta se ela é bonita. E ele fala que não é feia, mas que isso não importa para ele, e conta que ela é divorciada e tem um filho.
e precisa trabalhar para sustentá-lo. E a vovó fala que uma secretária bonita e eficiente é ótimo para o chefe, mas Carlos Daniel fala que o chefe da fábrica não é ele, sim Paola. Um tempo depois, vovó Piedade fala para Adelina que essa tal Verônica é um perigo para Paola, porque Carlos Daniel está muito sorridente. E uma secretária eficiente e bonita é o suficiente para destruir um casamento. Afinal, seu neto já falou até de divórcio. E como as coisas estão entre ele e Paola, não acha que isso seja difícil de acontecer. Na fábrica, Carlos Daniel trabalha com Verônica, e então pergunta se depois que ela se divorciou não se apaixonou de novo. E ela diz que não, e ele não entende o porquê, afinal não pode viver sem amor, mas Verônica fala que sofreu muito. Ele fala que nem sempre vai ser igual, e ela diz que é verdade, mas não quer dar um padrasto para seu filho. E então pergunta por Paola, e Carlos fala que ela está resolvendo coisas da empresa. E então Verônica pergunta se pode fazer uma pergunta para ele sem querer ser invasiva, e ele diz que sim, e então ela pergunta se ele tem problemas no casamento. E enquanto isso, Lisete pergunta para Stephanie se ela vai levar um bebê para casa, e ela diz que sim, e então Lisete quer saber quando vai ser, e ela fala que em uns meses, e a menina pergunta se é menino ou menina. E a tia diz que não sabe, mas que gostaria que fosse menino, e que se parecesse com William. De volta ao escritório, Carlos Daniel fala para Verônica que ele e Paola eram muito felizes, mas tudo mudou. E agora ela não o ama mais e não permite que ele se aproxime, e Verônica diz que ela ainda deve amá-lo, mas ele garante que não. E então pergunta se já tinha dito para ela que é uma mulher muito interessante. Verônica fala que é normal, mas Carlos diz que não, e que é bonita e perigosamente encantadora. E Verônica fala que vai considerar isso um puro galanteio, mas Carlos Daniel diz que não é isso, e que ela pode considerar como uma investida bem direta. Verônica fala que é uma mulher decente, e que não está disposta a ser entretenimento de chefe, e então Carlos Daniel pede para ela não se chatear com ele, porque não falou por mal, e ela diz que não está chateada, mas gosta de colocar as coisas em seu devido lugar, e então fala que vai voltar ao trabalho, e deixa Carlos Daniel arrependido de ter falado demais. Por outro lado, Alessandro fala com Luciano ao telefone, que pergunta o que ele decidiu sobre dar dinheiro para a usurpadora não falar nada, e Alessandro fala que não vai dar nada nem para ela e nem para ele, mas Luciano diz que não está pedindo nada para si e que só quer ajudá-lo, mas Alessandro garante que sabe se cuidar sozinho. E então desliga. É nisso Verônica pensa em Carlos Daniel, e diz que ele nem imagina o quanto a atrai, mas fala que não pode se apaixonar por um homem casado e com 2 filhos. Na mansão, Carlos Daniel chega e encontra com Lisete, Stephanie e William, e a menina conta que a tia vai trazer um bebê de Paris, e ele pergunta se já está confirmado, e Stephanie diz que sim. E então ele dá parabéns para eles, e fala que vai para o quarto, e Lisete diz que vai junto. Stephanie pergunta o que será que está acontecendo com seu irmão, e William diz que acha que ele está apaixonado por Verônica, que é a nova secretária, e então Stephanie diz que não gosta de Paola, mas não quer ver seu irmão metido com uma secretária. E então William fala para ela não se preocupar com isso, e ela diz que ele tem razão, afinal agora só quer pensar em seu bebê. E enquanto isso Lalinha lê a carta que Douglas Maldonado mandou para Paulina, e então escuta a voz dela e corre para colocar no lugar.
e em seguida Paulina entra no quarto e pede para ela avisar a todos que não vai jantar, porque está muito cansada. E então Lalinha fala para ela descansar e sai, e Paulina deita. E fica pensando que Paola já deve estar perto de voltar e ainda não se comunicou com ela. Na cozinha, Lalinha fala para Cacildra que tem uma fofoca para contar, e então fala que a senhora Paola tem um novo namorado, e conta que o milionário Douglas Maldonado enviou uma carta para ela, e Cacildra pergunta se é de amor, e Lalinha diz que não necessariamente, mas garante que ele está apaixonado por ela, e acha que ela só deve estar esperando ele voltar para fugirem juntos. Em seguida, ela vai atender o telefone, e então bate na porta do quarto de Paulina, que já está dormindo, mas... Então ela acorda e pergunta o que Lalinha quer, e ela fala que aquele homem que nunca diz o nome está no telefone e quer falar com ela, mas Paulina diz que não quer, e ela fala para a patroa atender, porque ele disse que se não falaria com Carlos Daniel, e então Paulina diz que tudo bem. Ela atende e Luciano fala que precisa encontrar com ela, mas Paulina diz que não tem nada para falar com ele, porque sabe que quer dinheiro, e garante que só está esperando a verdadeira Paola voltar, porque o prazo já está acabando. Mas Luciano fala que ela não vai voltar, e tem certeza do que está falando, e pede para Paulina encontrar com ele no lugar de sempre no dia seguinte, e então ela acaba aceitando. No outro quarto, Carlos Daniel pensa em Verônica dizendo que não quer servir de entretenimento para nenhum chefe, e nisso ela também está pensando nele, e dizendo que com certeza ele não é feliz com a esposa. Por outro lado, Leda recebe Luciano em sua casa, e ele fala que vai ficar ali por uns dias se ela não achar ruim, e Leda diz que recebe ele com muito prazer. E então Luciano pergunta como estão as coisas com Carlos Daniel, e ela conta que vai começar a trabalhar na fábrica, e que em breve vai conseguir que ele se separe de Paola e se case com ela. No dia seguinte, Carlos Daniel pede para Adelina perguntar se a senhora Paola já está pronta para ir à fábrica, e se não estiver que se apresse. E então ela vai até o quarto de Paulina e dá o recado de Carlos Daniel, e ela fica paralisada. No corredor, vovó Piedade para Carlos Daniel, e fala que ele está indo bem cedo para a fábrica, e ele diz que sim, porque tem muitas responsabilidades. E então Paulina chega e ele fala que vão chegar atrasados na fábrica, mas ela diz que não vai agora, porque precisa resolver umas coisas. Ele sai, e então a vovó chama Paulina para ir até seu quarto, e ela pergunta se a vovó quer dizer alguma coisa, e Piedade diz que não. E fala que é ela quem precisa dizer, e pergunta quem é Verônica. E nisso Carlos Daniel vai até o jardim, e fala para Chico que vai cortar uma rosa para levar com ele. E nesse meio tempo, Rodrigo reclama com Patrícia porque está tomando muitos remédios, e então comenta que precisa trabalhar, mas também não quer ir à fábrica, e muito menos ficar recebendo sem fazer nada, mas Patrícia fala que ele é um dos donos e também tem direito. Paulina fala para a vovó que Verônica é a nova secretária da fábrica, e a vovó quer saber se ela é bonita a ponto de despertar desejo em um homem casado, e Paulina diz que sim, principalmente se ele estiver abandonado. E a vovó pergunta se é o caso de Carlos Daniel, e ela diz que sim, e Piedade pergunta o porquê dessa situação, e Paulina diz que queria poder contar, mas talvez nunca possa. Patrícia fala para Rodrigo que Paola tem solucionado muitos problemas, e ele diz que sim, e que a família vai sempre dever a ela por a fábrica não ter fechado.
mas garante que jamais vai perdoá-la, e Patrícia fala que ele deve fazer isso como Deus faria, mas ele fala que não é Deus, e sim Rodrigo Bracho, um homem comum e pecador. Em casa, Piedade fala para Paulina que ela não pode deixar essa mulher conquistar Carlos Daniel, porque ele não é um homem de aventura, e se ficar apaixonado vai deixá-la. E então Paulina fala que não pode impedir, e a vovó não entende o porquê, e exige que ela fale a verdade. Paulina fala que espera um dia poder falar tudo, e a vovó fala que a outra Paola amava ele, e pergunta se essa de agora não, e então Paulina diz que o adora, e pede para ela não se preocupar, e fala que precisa sair e então se despede. Por outro lado, Paola está com Alessandro, e fala que vai precisar deixá-lo em questão de dias, porque precisa voltar para casa, e então ele pergunta se eles voltarão a se ver. E ela diz que sim, mas não sabe quando, porque agora precisa focar em voltar e tirar a usurpadora de sua casa. E nisso Paulina está com Luciano, e fala para ele que não vai aceitar mais as chantagens dele, porque não vai responder por si, porém Luciano fala que quer 2 milhões, e não vai aceitar menos que isso dessa vez. Na fábrica, Leda chega e se prepara para entrar, e nisso Carlos Daniel pergunta se Verônica gosta de flores, e ela diz que sim, e então ele entrega uma para ela e fala que é do jardim de sua casa, e ela deixa cair, e em seguida os dois se abaixam para pegar, e então eles se aproximam para se beijar. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.